vocês aqui novamente. Você sabe que eu gosto muito desse culto, porque eu, particularmente, eu gosto muito do dinamismo da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito dinâmica. A palavra de Deus ela nos leva ao encorajamento. A palavra de Deus nos leva a usarmos, a confiarmos, a crermos, a acreditarmos, a alcançarmos. E hoje nós temos uma gama muito grande no mundo, na sociedade, para colocar as pessoas para baixo. Satanás trabalha exclusivamente para deixar as pessoas cansadas, abatidas e desmotivadas. E a palavra do Senhor, ela funciona para nos levantar. Você abre comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Versículo de número 1, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A importância de nós entendermos sobre confiarmos em Deus em todos os momentos, circunstâncias e situações. 2 Reis, capítulo 4. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Podemos assentar. Eu vou ler um versículo para você. Por que aquela mulher estava para perder os filhos? A palavra do Senhor diz em Êxodo 21:2, ele diz assim, olha, os estatutos que eu proponho, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas aos 7 deixarás livre de graça. Então vamos analisar uma situação, presta atenção comigo. Existem pessoas... Bom, deixa eu começar. A crise, ela vem por várias entradas, tá? A crise e os problemas vêm por várias entradas. Nós poderíamos falar de inúmeras entradas, mas vamos falar aqui a situação fatídica nacional. A crise que estava acontecendo aqui era uma crise nacional, assim como o Brasil está passando, uma crise nacional. A crise pode ser a entrada de uma má administração, a crise pode ser embaraço emocional, a crise pode vir por falta de administração da língua, pessoas que são maledicentes, que atraem o destruidor, a crise pode vir por infidelidade, enfim. Existem muitas entradas para a crise, mas essa crise aqui, ela veio por conta de uma crise nacional. O país estava mal assessorado, o país estava mal organizado. E então, por causa dessa má assessoria, o país começou a naufragar e as pessoas começaram a perecer. E esta mulher, ela tinha um caso muito interessante. Ela era uma mulher num tempo muito diferente do nosso, e era uma mulher que sofria, por causa do tempo e da cultura, preconceito, e ela não tinha mais o apoio legal dela, que era o seu esposo. Olha a situação dela. Ela, diante de muitas que estavam passando situações difíceis. Eu não sei se as outras estavam na mesma situação. Queria dizer uma coisa para você. Quando Satanás tentar te convencer que é só você que está passando um momento difícil, é mentira. Viu? Ele usa alguns subterfúgios para levar você ao desespero. Não é só você que está passando por isso, e como você já passou por situações difíceis e piores. Então não adianta você pensar que é o caos, que é o fim, que não tem jeito, que não tem saída. Por quê? Porque a fé falha, mas a promessa não. Você pode dizer amém? Repita isso que eu disse para você. A fé falha. Quando Jesus manda Pedro sair do barco e vir andando sobre as águas, Pedro desceu e veio. Mas sentindo o vento forte, começa a afundar. A palavra de Jesus não falha. Vem, Pedro. Mas a fé falha. Então, o que falha não é a promessa e nem a palavra de Deus, mas é a fé dos homens. Agora, o que é fé para você? Existem algumas pessoas que pensam que fé é euforia, que fé é uma entonação de um ânimo, que fé são pessoas que vivem sorrindo, que vivem cantando vitórias. O que é a fé? Não existe fé sem seriedade, não existe fé sem sobriedade, não existe fé sem ousadia, não existe fé sem força, não existe fé sem algumas determinações que são necessárias, que pode ser que desagrade alguns, mas que são importantes para a situação.
Às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim, por que essa pessoa tem fé? Então vamos lá, vamos usar essa dinâmica aqui. Vê uma pessoa de fé aqui na igreja dos seus irmãos. O que habilita ou capacita essa pessoa? O que pensa você que essa pessoa tem fé? Pensa aí em um crente que você conhece aqui na igreja. O que diz para você que essa pessoa tem fé? Sabe o que é ter fé? É aprender e continuar aprendendo no sofrimento. Isso é fé. A crise, ela é tão idealista e tão idealista que ela levanta verdadeiros gigantes. Formiguinhas que eram formiguinhas, quando passaram por crise, se tornaram verdadeiros gigantes. Deus trabalha com situações diminutas para ensinar o homem que o alvo de Deus é ele e não a circunstância. Lembra de José? Várias circunstâncias diminutas que José sofreu. Escravo, servo, prisioneiro, foi levado à cadeia. E por quê? Para que Deus pudesse ensinar a ele que o foco de Deus era José e não as circunstâncias. Circunstâncias passam. Um dia você não teve, hoje você tem, amanhã pode ser que você não tem. Mas você é a mesma pessoa de garra, a mesma pessoa aguerrida, de pulso, firme e determinada. A questão é, o que o diabo quer, ele sabe que a situação difícil não dura muito tempo. Ele sabe disso. Por quê? Porque o crente vai se mexer, o crente vai se mover, o crente vai buscar Deus. Só que enquanto a situação difícil continua, ele vai fazer com que o crente esmoreça, com que o crente desanime. Quer alimentar um pouquinho o ânimo? Amém? Quem de vocês quer saber o segredo de manter o ânimo? Deixar de ser sensacionalista. Deixar de fazer drama. Não faça drama. Não faça drama. Não faça drama. Com nada. Com nenhum tipo de problema. Quando alguém vir para você passando um drama, quando alguém vir para você contando um drama, desconfie. Não existe neste mundo pessoas que são 100% inocentes. Essa mulher, os filhos dela estavam sendo levados para o cativeiro. Mas o marido dela devia, era legal. O cativeiro era legal. Não era algo injusto. Não era algo de injustiça. Não faça drama. Não seja sensacionalista com a sua situação. Arregace as mangas. A Bíblia diz que a situação dela não era fácil. Meu marido, teu servo, morreu. Ele era um homem piedoso. Ele era filho de profeta, ou seja, ele era servo de Eliseu. Ele era uma pessoa piedosa. Provavelmente, ele temia o Senhor e ele não estava endividado por conta de falta de escrúpulo, nada disso. Mas como eu já disse, era por causa da crise do país. E tu sabes que teu servo temia Deus. Era uma pessoa que dava testemunho. Era uma pessoa que tinha testemunho de vida. Aí ela diz assim, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Toda vez que eu falo dessa mulher, e eu gosto muito desse episódio de 2 Reis 4, eu penso nas alternativas que ela tinha. Ela tinha alternativas? Tinha. Ela podia fugir com os meninos. Ela podia se prostituir para tentar pagar a dívida. Ela podia simplesmente ter deixado os meninos irem. Depois de 7 anos eles voltariam. Não eram alternativas? Ela aceitou uma dessas alternativas? Pessoas fracassadas só fracassam porque aceitam alternativas. Você não aceita alternativas. Você já aceitou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a solução para a nossa vida. Nós não aceitamos alternativas, nós buscamos solução. Ela não aceitou alternativas. Ela poderia ter olhado para a lei, e eu li para você, em Êxodo 21, versículo 2, que quando um hebreu fosse levado escravo, ele ficaria 6 anos, no 7º ele seria livre. Então ela ficaria 7 anos sem os filhos, mas ela não aceitou isso. Ela não aceitou ficar sem os meninos. Ela estava de luto. Só que ela ponderou. Diga assim para o seu irmão, tem sempre um problema pior que o outro. O marido já estava, pacotado. Os meninos estavam vivos, precisavam dela. E ela precisava dos meninos.
Uma judia sozinha, viúva, precisava dos filhos. Tem sempre um problema pior que o outro. Tem sempre uma situação que você tem que acudir primeiro. Agora, se você for pelo seu coração, é óbvio que você vai acudir sempre à situação errada. Tem gente que ele vive arrastando para perto de si pessoas débeis, fracas, embaraçadas. Por quê? Porque o coração dele é cheio de dó. Deus tem dó de você? Não. Deus tem compaixão. É paixão do coração de Deus. Você sabia que existem pessoas perto de você que não crescem, não amadurecem porque você não deixa? Você causa impedimento para elas. Você vive com dó, com dó, com dó. Socorre uma, duas. A Bíblia diz assim, o homem que por muitas vezes, salvo de sua situação, voltará no erro porque precisa aprender. Eliseu não foi dar a ela dinheiro, Eliseu não foi dar a ela solução. Eliseu foi dar a ela um projeto de fé que exigisse trabalho. Foi isso que Eliseu deu a ela. Eu quero dizer uma coisa para você e eu quero repetir isso. Existe um problema mais sério do que o outro. E você tem que se dedicar no problema que é mais sério. Sempre vai existir uma situação para ser socorrida primeiro. Ela tinha sua viuvez e tinha os filhos para serem escravos. O que ela foi socorrer? A situação dos filhos. Eu queria perguntar uma coisa para você. O que você tem socorrido primeiro? Hã? Você come o ovo da galinha. Mas você está com muita vontade de comer um frango. E aí você mata o frango. Pronto, não vai comer mais ovo. E o frango vai acabar. E aí como é que faz? Hã? A Bíblia diz assim, no versículo de número 2. E Eliseu lhe disse, o que eu hei de fazer? O país estava em crise. O que eu posso fazer por você? O que Deus pode fazer por você? Sem você? Hã? O que Deus pode fazer por você sem você? Hein? Será que você entende essa matemática? Deus e você é igual a milagre. Será que você consegue entender isso? Eliseu olha para ela e diz assim, o que é que eu posso fazer? Então ele começa a partir do quê? Daquilo que ela possuía. Existem pessoas que acham que Deus vai trabalhar sozinho, e Deus vai fazer as obras sozinho. E as pessoas murmuram e ficam revoltadas ao olharem para Deus e ver que Deus não está fazendo. Jesus deixou a matemática muito bem explícita. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Eu queria perguntar uma coisa, o que é que Deus pode fazer por você? Hein? O que Ele pode fazer por você? Tudo. Desde que você também esteja disposto a fazer tudo. Deus pode fazer tudo por nós. Desde que sejamos dispostos a fazer tudo. A questão é, aquela mulher não estava desanimada, aquela mulher não estava prostrada, aquela mulher não estava com um abatimento, impedia ela de ter fé. Eu quero dizer uma coisa para você. O dia que um dos teus abatimentos colocar a sua fé para sair pela porta dos fundos, que fé é a sua, meu irmão? É na hora da crise, é na hora da dor, é na hora do problema que a fé aguenta as pontas. Nós temos fé para isso. É para arregaçarmos as mangas e dizermos assim, peraí, agora é a hora da minha fé entrar em ação. Satanás faz de todas as maneiras para fazer você ficar introspecto, para fazer você entrar como uma ostra, entrar como uma situação dentro de si mesmo. É esse o objetivo dele. Lançar em rosto sua fraqueza, sua debilidade, seu cansaço, sua solidão, enfim. Só que ela não deu ouvidos a isso. Ela não deu ouvidos àquilo que ela sentia. Eu quero dizer uma coisa para você. Diga assim para o seu irmão do lado, prosperidade e emoções não combinam. São duas coisas que não combinam. Prosperidade e emoções não combinam. Existem pessoas muito emotivas, muito sensacionalistas, muito doloridas, muito. Não combina. Existem pessoas muito feridas, muito machucadas, muito magoadas, muito introspectas. Não combinam. Por quê?
Porque para prosperar, você tem que vencer situações, às vezes, gigantescas. E você tem que ser um tanto gigante. Emoções e prosperidade não combinam. Quando você está na crise, por favor, não é hora de você sentir. Não é a hora de você ficar sentimental. Não é a hora de você achar que tudo está perdido, que você é sozinho, que ninguém liga para você, que ninguém gosta de você, que você faz tudo e que Deus não está olhando, e isso e aquilo outro. Não é hora. É hora da fé. Você mesmo vê na Escritura, mas Pedro sentindo o vento forte. A hora que você está precisando da fé, não é hora de você sentir ventos. Você está entendendo? Amém? Eliseu diz assim para ela, diz-me o que é que tens em casa. Aqui, ó, dentro de mim e de você. O que é que nós temos? O que você tem? Queria que você fizesse uma pequena análise de você agora. Queria que você observasse seu cônjuge, o quanto ele é importante na sua prosperidade agora. O quanto ele soma. Cônjuges geralmente somam. Amém? Amém ou não amém? O cônjuge soma. Não subtrai, ele soma. O quanto é importante você ter pessoas do seu lado. Ela não tinha, tá? Não tinha. Nem por isso não deixou de prosperar. Mas você tem. Então esse cônjuge soma. Agora, eu queria que você olhasse para você e você caracterizasse qual é o seu carro-chefe. Tá, eu vou te ajudar. De que cor é o seu carro? Pum. Qual é o seu carro-chefe? Qual é o seu gatilho? Qual é aquilo que te joga para frente? Idealismo, fé, ânimo, alegria. Você é bom em administração, bom em logística. Então, Satanás está de olho nesse talento seu. É o seu talento que não pode ser abalado. É o seu talento que não pode ser ofuscado. Você sabe quando alguém guarda um tesouro a 7 chaves? Você tem que guardar seu tesouro a 7 chaves. Você tem que identificar qual é o seu tesouro. Pastor, o meu tesouro é logística, eu sou ótimo em logística. Pastor, o meu tesouro é administração. O meu tesouro é humildade. Eu vou lá, faço, estou junto. Você sabe qual é dos critérios que Deus usou para prosperar você. Não abandone esses critérios. Você perderá a bênção. Não se abandona critérios que funcionam. Você tem funcionário, o funcionário está bem ali, ele sabe fazer aquilo. Não remaneja ele para um lugar que ele não sabe fazer. A Bíblia diz assim, que Eliseu olhou para ela e disse assim, o que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? O que é que você tem aqui dentro de você? Talentos devem ser bem administrados e granjeados, para que eles possam prosperar. Talentos desequilibrados não prosperam. Você pode ter um talento, se você não souber investir ele na sua empresa, não vai funcionar. A Bíblia diz assim, tua serva, ela disse, não tem nada em casa, salvo, senão, uma botija de azeite. Era só o que ela tinha, uma botija de azeite. Era só o que ela tinha. Deus não quer muito. Quem precisa de muito são os homens. Deus só quer o necessário, sabia? Quem precisa de muito são os seres humanos. Deus não quer muito. Deus só quer o necessário. É só isso que Ele quer. Uma das coisas que você precisa aprender como filho de Deus, não diminua, não minimize, não ignore o seu pouco. Uma das regras da falência. Ele ignorou o pouco. Interessante, né? Você já viu uma peneira da sua casa lá, que é a sua esposa, ou que você usa para coar suco? Como que é feita aquela peneira? A pastora é várias aberturazinhas. Então, várias aberturazinhas. Aí vaza o suco e fica os bagaços, né, que está ali em cima. Então, explica para o seu irmão o que eu quero dizer com isso.
É pouquinho, cada quadradinho daquele que vaza um pouquinho de suco. Mas o montante dos quadradinhos, o que eu estou querendo dizer com isso? Hã? Cuidado com, não tem nada a ver. É dezão, é vintão, é cenhão, é duzentão, é quinhentão, é milão. Cuidado com isso. Hã? Por quê? Porque um dos segredos da falência é você ignorar o seu pouco. Não ignore o pouco que sai, nem o pouco que entra. O pouco que entra foi Deus quem te deu e Deus está de olho se você está fiel no pouco que entra. E o pouco que sai tem que ser bem investido. Isso é a palavra do Senhor que diz, ser fiel no pouco. A fidelidade não é no muito, é no pouco. E quem te coloca no muito? Deus. Pessoas que aqui prosperaram, só prosperaram porque obedeceram essa regra. Foram fiéis no pouco. Foram fiéis no pouco. No pouco, faziam. No pouco, iam. No pouco, se humilhavam. No pouco, suavam. No pouco, trabalhavam. E se hoje precisar pegar o pouco na mão, vão pegar o pouco e vão fazer do melhor. Hã? Tem sempre alguém que põe a mão na massa. As multinacionais, não, os chefes e os donos não põem, mas quem põe a mão na massa são subordinados. Você não é uma multinacional, você tem que pôr a mão na massa. Você tem que saber, cada Alcides, cada tecido, cada pinho daqueles que pulem os carros lá, que é desperdiçado. Tudo tem que estar dentro do contexto. Tudo tem que ser valorizado. Nós não estamos falando de avareza, nós estamos falando de valorizar aquilo que Deus tem te dado. Um dos segredos da falência, ninguém quer aprender, ignore o pouco. Ignore o pouco, você vai ver o que vai acontecer. Ah, não. Ah, deixa para lá, deixa para lá. Porque uma coisa é a bondade, tá? A bondade é mandamento, é ordem. Desperdício, não. Lembra quando Jesus multiplicou por 2 vezes os pães e os peixes? O que ele diz? Ah, pega esses balaios aí, esses cestos, joga fora. O que ele diz? Guarda. Recolhe tudo e guarda. Guarda o que sobrou. O que você tem em casa? Ela diz só um pouquinho de azeite. Eliseu disse, é suficiente. Só o seu pouco já é suficiente. Sabe o que acontece com, às vezes, algumas pessoas? Elas estão acostumadas com muito. E eu já disse isso para você em algumas quintas-feiras, uma vez. Você lembra? Você diz assim, pastora, eu arrecadava 500 mil. Hoje eu arrecado 200, é muito pouco. Lembra quando você arrecadava só 50? E era uma belezura. Lembra quando você arrecadava só 10 e era uma maravilha? Lembra quando você arrecadava só e era uma belezura? Hã? Por quê? Porque existe uma técnica negativa no ser humano que, quanto mais ele ganha, mais ele gasta e menos hábil ele fica para lidar com o pouco. Aprenda a lidar com o pouco. Aprenda a gastar menos. Diga amém. O que você tem em casa? Só um pouquinho de azeite. É o suficiente. Aí ele continua e diz assim para ela, ó. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Por que vasilhas vazias? Porque Deus precisa, vamos usar essa frase, né? De vasilhas vazias para que o milagre aconteça. Quais são as vasilhas vazias que você precisa? Vamos falar de projeto? De sonhos? Você tem sonhos para o ano que vem? Você tem projeto para o mês que vem? Hã? Essa é uma vasilha vazia. Outra vasilha vazia é humildade. Você tem humildade para ir lá e fazer um serviço quando o seu funcionário faltou? Ou você se acha tão elitizado que você não pode mais fazer aquilo? Isso é vasilha vazia. Colocar a mão na massa. O que é vasilha vazia? É coração preparado para receber a palavra e vazio de amargura, vazio de ressentimento, vazio de impressões negativas, vazio de coisas ruins. Na hora do desespero, não perca a sua fé.
Tem gente que na hora do desespero, ele acredita em qualquer coisa. Vou lá na Universal, vou jogar sal grosso na minha empresa, vou fazer uma benzeção. Tinha um irmão que ele estava com uma doença terminal. E uma vez ele chegou assim para mim, pastora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu posso pedir para Deus um dia só e fazer o uso da garrafada? Falei, eu vou te dar uma garrafada na sua cabeça. Falei, você vai morrer. Você sabe que você vai morrer. Mas eu quero que você vá para o céu. Eu quero te encontrar lá no céu. É isso aí, pastor. É isso aí. Não vou usar a garrafada, não. Vocês conhecem ele. Alguns de vocês. Era o Peter, né? Queria fazer uso de garrafada. Eu falei, eu vou dar uma garrafada na sua cabeça. Por quê? Porque existem algumas pessoas que Satanás fica falando tanto na cabeça delas, que elas ignoram a trajetória da prosperidade. Você precisa ser fiel no pouco, fiel na palavra, fiel naquilo que Deus tem te dado. É pouco, mas está nas suas mãos. Seja fiel. Tenha vasilhas vazias para a alegria. Tenha vasilhas vazias para o ânimo. Tenha vasilhas vazias para disposição. Quanto de disposição você tem? Hã? Você sabia quem são os ladrões da disposição do empresário? Quais são os ladrões da disposição das pessoas que Deus levanta como cabeça para prosperar? Relacionamentos. Relacionamentos. Existem pessoas que são sugadas por relacionamentos. Elas começam a relacionar-se desfavoravelmente, e a família começa a sugá-la, e os amigos começam a sugar, e parentes começam a sugar. Muito cuidado com os seus relacionamentos. Por isso, Eliseu dá um segredo a ela. Você vai entrar na sua casa, você vai pedir as vasilhas, e você não vai chamar nenhuma comadre para dentro da sua casa. Vasilhas vazias, lugar para Deus prosperar. Você tem sonhos, tem planos, tem projetos, tem ânimo? Ou será que você é uma vasilha cheia? Cheia de amargura, de ressentimento, cheia de pesar, cheio de tristeza, cheio de tudo aquilo que vem do passado, cheio. A Bíblia diz assim, versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Segredo. Olha para o seu irmão e diga, segredo. Entra na sua casa e fecha a sua porta. Logística de segredos, de planos. Não abra para todas as pessoas. Tem patrão que o funcionário sabe quanto entra na empresa, que o outro sabe não sei o quê. Aí fica complicado, falar a verdade. Sabe quem tem que saber quanto que você arrecada? Só seu cônjuge, que deve cuidar das suas finanças. Ou você. Mais ninguém. Agora, é aberto para todo mundo sabe. Quer saber por quê? Vai ajudar? Vai dar metade do salário? Se der metade do salário, pode saber, mas se não vai, não vai. Planos e projetos são escancarados. Deus colocou algo no coração, ele já chega na empresa e já começa a falar. Aquilo nem conseguiu ainda descer, aquilo nem conseguiu ainda efetuar, nem conseguiu convencê-lo. Aí vem uma palavra do infernal, de um diabólico lá, pronto, leva o sonho embora. É isso que Satanás faz, ele rouba a palavra, rouba sonho, rouba projeto. O que você precisa entender, cuidado quando a sua empresa tem parente. Cuidado quando a sua empresa tem parente. O seu parente só gosta de você. Por quê? Porque você paga um salário para ele. Se ele tenta só ameaçar esse parente e mandar embora, ele vai virar o seu pior inimigo. Quando você diz sim ao parente, você é a melhor pessoa do mundo. Você diz não, você é a pior pessoa desse universo. Você precisa ter sabedoria em colocar as pessoas no seu devido lugar. Parentes, amigos, pessoas conhecidas. Trabalho, negócios, amizade à parte.
A minha empresa é uma grande família. Errado. Empresa não é lugar de ser grande família. Empresa é empresa. Se tiver que mandar embora, manda embora. Se tiver que dar suspensão, dá suspensão. Se tiver que cobrar, tem que cobrar. É assim que funciona. É assim que funciona. A Bíblia diz assim, que Eliseu manda ela entrar e fechar em segredo. Eu e você, nós precisamos ter coisas segredadas no nosso coração. Coisas que Deus tem falado conosco e que vão realizar-se lá adiante. Precisamos ter no coração vasilhas vazias. E a Bíblia diz que ela faz e ela obedece. Ela entra em casa e chama os filhos para participar do milagre. A Bíblia diz assim no versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. É quando você vem ao culto, você ouve a palavra, você recebe a bênção, mas você parte daqui e vai para a sua casa, e vai para o seu trabalho. Amanhã você vai entrar na sua empresa e você precisa abençoar a sua empresa. Empresa abençoada é empresa que continua abençoada. Você repete isso? Você sabe, você já conheceu pessoas que abriram falência? Crentes que abriram falência. Você sabe por que eles abriram falência? Porque eles estavam abençoados. Ninguém fale se não estiver no topo. Eles estavam abençoadíssimos. Só que achava que nada, que ninguém, que né? Negligência. Não orava, não buscava, não clamava, não cuidava, não fazia, não crescia. Empresa abençoada é aquela que continua abençoada pelo abençoador que é Jesus Cristo. Você continua buscando, você continua clamando, você continua orando, você continua fazendo as primeiras obras, as obras que você fez, ainda cuidadoso, diligente, preocupado, totalmente dedicado àquela situação. Quantas pessoas que deixaram de ser abençoadas? Por quê? Porque estavam tão satisfeitas e se acharam tão garantidas pelo sucesso. Meu irmão, o sucesso passa. Você sabia que o sucesso passa? O que não passa é o trabalho. O trabalho não passa. O trabalho é uma bênção. Sucesso, ele não é semeadura. Trabalho é semeadura. Sucesso não é semeadura. Trabalho é semeadura. Sucesso não, sucesso passa. Mas o trabalho continua. O esforço continua. É nisso que nós temos que entender e é isso que nós temos que crer. Ela chama os filhos dentro de casa e ela começa a fazer justamente o que o profeta mandou. Ela começou a encher as vasilhas, encher as vasilhas, encher as vasilhas. Vasilhas vazias que ela tinha tomado emprestado. Queria perguntar uma coisa para você. Tem vasilha vazia? Pastor, eu estou cheio. Estou cheio de problema familiar. Estou cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de preocupação. Estou cheio de dívida, estou cheio. Então, como é que o milagre vai efetuar? Jó diz em Jó 29 que o azeite vem da rocha. De Cristo vem azeite para você. De Cristo vem milagre para você. Mas você tem que estar com o coração puro, com o coração limpo. É assim que acontecem as coisas. O seu coração tem que estar puro, tem que estar limpo. Sem mágoa, sem ressentimento. Sem pendências, sem situações. Você quer ver uma pessoa sentenciada a não prosperar? É uma pessoa que é embaraçada. Todas as pessoas embaraçadas não prosperam. Não prosperam. Tudo embaraça dentro dela. Um falatório, um diz que um comentário, uma situação, alguém conta uma coisa, já fermenta ele, alguém conta outra coisa, já fermenta, alguém fala, ele já acredita, ele já vai, ele já embaraça. Peraí, meus irmãos, meus irmãos, nós fomos chamados para crescer, nós temos uma trajetória a cumprir. Se você está onde você está, é porque você foi chamado para ser um vencedor, amém? Amém? A Bíblia diz assim, no versículo 6, sucedeu que cheias foram as vasilhas, e disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Você percebe aqui que havia uma dinâmica, né?
Um filho trazia vasilha e o outro tirava. Um filho trazia vasilha, porque senão o óleo ia escorrer aonde? Cair aonde? Então era assim, ó. Ela despejando, tá? Um filho colocava a vasilha, o outro tirava. Um filho colocava, o outro tirava. Divisão de tarefas. Diz que quem muito ajuda, quem não atrapalha, né? Já ouviu esse ditado? Que bom quando você não é atrapalhado. Porque você já tem um do alto que te ajuda, né? Sabe o que você precisa? Só que ninguém te atrapalhe. É só isso. A Bíblia diz que ela olha para o filho que trazia as vasilhas, enquanto o outro ia e levava. E diz, cadê a vasilha? Ele diz, acabou, mãe. Então o azeite parou. Ministra sobre isso, seu irmão. Que o azeite só para depois que as vasilhas param. O milagre só para depois que não tem mais lugar para ele. Não tem mais fé, não tem mais ânimo, não tem mais disposição, não tem mais humildade, não tem mais logística, não tem mais iniciativa. Satanás quer te amarrar, ele quer te maniatar. Ele quer te levar ao desespero, ele quer te fazer cansado, ele quer tirar de você o esforço, ele quer tirar de você a força. É isso que ele quer. Aquela mulher chega em Eliseu, endividada, e com o risco de perder os filhos. E ela volta a Eliseu. Diga, Deus me prospera, e eu volto para ele. Para aprender, continuar prosperando. É isso que muita gente não faz, sabia? Muitas pessoas que estão bem, elas não conseguem entender que a única maneira de não abrir falência é continuar na presença do Senhor. Sabe quando as vasilhas se encheram, sabe para onde ela foi de novo? Ela foi lá no profeta de novo. A importância de você ter comunhão com Deus, mesmo depois de abençoado. Tem uma palavra sobre isso em Deuteronômio 8. Por que geralmente as pessoas abençoadas, elas se esquecem de Deus? Por que as pessoas abençoadas... Tem gente que quando ele estava começando, ele não ousava abrir a boca para falar mal de ninguém, porque ele tinha medo. Ele sabe que maledicência atrai devorador, atrai destruidor. Mas hoje ele prosperou, ele fala mal de todo mundo. Onde está o temor? Onde está o temor? Deus quer que nós, pessoas abençoadas, voltemos para Ele, para que recebamos o quê? A direção para continuarmos prósperos. O azeite valia muito, era caríssimo. E a Bíblia diz assim, versículo 7, então veio a ela e fez saber ao homem de Deus. Ela volta para a presença do Senhor. A importância de você entender que quem garante a sua prosperidade, quem mantém você próspero é Deus. Quem te abençoa na sua prosperidade é Deus. Se Deus disser chega, chegou. Se Deus disser cai, caiu. Então a necessidade de você manter essa proximidade perto dele. E de você mostrar para ele que ele é o seu interesse. Diga amém. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite. Agora você tem que aprender a comercializar. Não adianta, você teve fé para multiplicar. Agora você tem que aprender a comercializar. Multiplicidade de tarefa. Sabe ganhar, mas não sabe administrar. Sabe ganhar, mas não sabe administrar. E aí? Você sabia que não são todas as pessoas que são chamadas para ter um trabalho próprio. Existem pessoas que não nasceram para ser cabeça. Não nasceram. Você pode dar uma empresa formadinha na mão dela, funcionando. A hora que ela colocar a mão, é 6 meses para o orçamento cair. Não são todas as pessoas que são chamadas para prosperar. Você precisa entender isso. Eliseu olha para ela e diz assim, olha, você teve fé, não teve? O azeite multiplicou, não multiplicou? Multiplicou. Então, agora é a hora de você comercializar. Você vai ter que agora fazer do seu talento. Por quê? Diante de Deus é fé, agora é talento humano.
Você vai vender o que Deus te deu. Você vai comercializar o que Deus te deu. Então, une-se fé, Deus e talento humano. Deus é misericordioso, é bom, mas não tem talento humano. Quer ser vendedor, mas a voz sai para dentro. Que jeito que vai vender? Hã? Não tem jeito. A questão é que unir talento humano com quê? Provisão divina. Hã? Então nós precisamos aprender a unir essas duas coisas. Deus te abençoa, mas você tem que saber comercializar. Você tem que saber fazer dinheiro com aquilo que Deus te deu. Você tem que saber prosperar o que Deus te deu. Você precisa usar o quê? Suas ideias, sua humildade. Quem sabe fazer aquilo que você fazia lá atrás. Lá atrás, você fazia lá atrás. Bom, agora é hora de eu retornar aos princípios, ao meu primeiro amor lá atrás, na minha empresa. Deus é bom, amém? Deus abençoa, amém? E aí eu vou perguntar uma coisa para você. Você é bom no que faz? Você é bom no que faz? Você tem que ser bom no que você faz. Pastor, eu levo jeito. Leva jeito? Leva jeito? Jeito de trôpego, jeito de embaraçado, jeito de empurrar com a barriga? Não. Tem que ser o melhor no que você faz. Não é levar jeito. Não é levar jeito. Você tem que ser o melhor. Você tem que ter humildade para aprender de novo. Não sabe fazer direito, vai aprender. Não é levar jeito, não. Eu levo jeito. Leva jeito, que negócio é de levar jeito? Tem que ter aptidão, tem que ter condição, tem que ter habilidade, tem que ter graça. Graça. Uma coisa muito interessante, eu vou falar para vocês, não sei se você já percebeu na palavra, que pessoas que Deus separa por cabeça, quando eles chegam num ambiente, eles dominam o ambiente. Você já percebeu? Quem já viu isso? Já percebeu isso em algumas pessoas? Elas não gritam, não falam alto, não. Elas chegam, algumas delas, elas têm algo de tão especial, que quando elas chegam no lugar, parece que o lugar ficou preenchido de alguma coisa. Ficou cheio de alguma coisa. Qual é o nome, né? Que a graça nos perdoe de chamá-la de coisa. Graça. Ela chega, as pessoas ficam confortáveis, as pessoas ficam seguras. Graça. Agora, isso tem que ter vasilha vazia. As pessoas sentem segurança. Segurança. Chegou, sente segurança. É aquela habilidade, aquela desenvoltura, aquele envolvimento. Por quê? Porque são pessoas que trabalham não para ganhar dinheiro, mas trabalham por prazer. Fazem por prazer, gostam do que fazem. Quantos segredos de prosperidade nós dissemos hoje aqui? Inúmeros. Você precisa gostar do que você faz. A pessoa que contrata você, a pessoa que está ali para comprar o seu negócio, olha para a sua cara, desanimado, preocupado, pessoa de olhão, tipo assim, ó, que eu vou tirar de você. A pessoa sabe disso. Sentimentos falam, não precisam ser verbalizados. Você tem que amar o que você faz. Você tem que gostar do que você faz. Você não tem que ter pressa de acabar. Você não tem que ter pressa de ir embora. Você não tem que ter pressa. Pessoas que fazem coisas por dinheiro não são chamadas para prosperar. Trabalho tem que unir-se ao prazer. É isso que você precisa entender. Você diz assim, eu levo jeito. Não é isso que Deus quer ouvir de você. Não. Não é levar jeito. Não. É essa graça, sabe? Essa coisa gostosa. Que você chega no seu trabalho, mesmo que ele não está a todo vapor como esteve, ou você chega, você ama aquele lugar, você gosta daquele lugar, é gostoso, você entra e você domina aquela situação, você e seu trabalho têm um caso de amor, amém ou não amém? Você tem um caso de amor com o seu trabalho? Amém? Você tem um caso de amor, você gosta daquilo.
Você nasceu para aquilo. Você não se vê em outro lugar. Então você não tem pressa para acabar. Você não tem vontade de furar os olhos dos outros para tirar tudo daquela pessoa. Né? Porque tem gente que você vai negociar, tem alguns negociantes vai furar o olho do outro. Parece que é o último cliente da face da terra. E ele tem que ficar rico com aquele cliente. A pessoa sabe, casca fora. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que amar o que você faz. O que você precisa entender é esse apreço e essa coisa gostosa de trabalhar. Um dia, eu vou contar para você, Spurgeon estava carpinando o quintal dele. E pronto. Obrigado. Ele estava carpinando o quintal dele. E aí passou um irmão da igreja. E o irmão chegou para ele e falou assim: ei, pastor, está relaxando, hein? Ele falou: não, estou trabalhando. Relaxar, eu relaxo no púlpito. Ei, pastor, está relaxando, hein? Está esfriando a cabeça. Não. O seu trabalho, ele tem que te descansar. O seu trabalho tem que ser unido ao prazer. É isso que você precisa entender. Sabe, é essa coisa gostosa de estar na sua empresa, de ser o primeiro a chegar, de fazer uma oração inicial, de consagrar a Deus, de gostar, sabe? De não ter pressa para ir embora, de não ver a hora do dia acabar. Não, você precisa gostar daquilo ali, gostar de fazer o que você faz. Se você não gosta do que você faz, você está fazendo aquilo que é errado. Errado para você. Seu trabalho te cansa muito? Então tem alguma coisa errada. É normal você se cansar, claro, todos nós nos cansamos. Mas te cansa muito, te deixa estafado, te deixa irritado, te deixa esgotado, você está no lugar errado. Tudo bem que você pode até estar ganhando dinheiro, mas você está fazendo algo que não tem a ver com o seu perfil. Então, se você vai continuar fazendo aquilo, você precisa melhorar o seu perfil.